Quinta-feira da Saúde, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que a gente não conversava assim tete a tete, né? O fato é que o isolamento social, a quarentena e o medo da pandemia, eles permanecem, estão permanecendo há mais tempo do que você gostaria e do que eu gostaria. E o resultado e a fatura disso vem na forma de quê? Primeiro de medo e muita apreensão, mas uma pesquisa da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pontuou um fenômeno que tem sido muito comum na casa das pessoas. O índice de depressão e ansiedade dobrou só na primeira semana da quarentena. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores fizeram alguns levantamentos que eles estão acostumados e perceberam que entre os entrevistados, aqueles que relatam sintomas de depressão e ansiedade, isso dobrou, e a gente está falando lá do comecinho da quarentena, do período que você precisou ficar em casa, deixar de ver as pessoas que você gosta, conviver em ambientes em que os conflitos podem ser mais intensos. Então, primeiro de tudo, é normal que você se sinta assim. Para mim também foi difícil, é um período de adaptação, e eu sei que você pode estar enfrentando mais dificuldade, além de se preocupar com a sua saúde física, dado que a Covid-19 impôs essa urgência para a gente, também não se pode esquecer da saúde mental, que na verdade, para a gente aqui da Jolivie, que pratica e que defende a medicina integrativa, é tudo a mesma coisa. Se você sente algo no seu corpo, provavelmente é algum circuito da sua mente que está acionado de maneira diferente. E o mesmo também pode acontecer. Por vezes, é um circuito diferente na sua mente que foi acionado e que provoca manifestações físicas. No sentido de que talvez a sua pressão alta, a sua glicose elevada, a sua sensação de fome constante, as suas dores no corpo podem ser provocadas e terem a origem em algum circuito cerebral seu que entrou agora um pouco em pane, justamente porque as condições são adversas. E aí você me pergunta, Fernanda, o que eu faço com isso? A resposta é muito simples. A gente está muito preocupado com o nosso sistema imunológico, com as nossas células de defesa, porque é fato que precisa que urgentemente a gente esteja mais preparado caso a gente venha a ter contato com o novo coronavírus. Ocorre que se você não fizer um gerenciamento do seu circuito cerebral, o seu sistema de defesa, ele reage instantaneamente. Os pesquisadores, e até o Dr. Uronal Zancan e a Kelly Lemos dizem que no prazo de 24 horas, então assim, se você teve um período de estresse muito intenso, né, brigou em casa, teve algum problema no trabalho, está mais deprimido, você acaba não dormindo bem, no dia seguinte, você já tem uma baixa no seu sistema imune. Isso ocorre porque as nossas células de defesa, elas são muito inteligentes, elas são poderosas, mas elas escolhem uma briga por vez. Elas não conseguem brigar contra tudo e contra todos ao mesmo tempo. E quando a gente está estressado, e quando a gente está deprimido, ou quando a gente está com aquela sensação de que a qualquer hora pode acontecer algo muito ruim, as nossas células de defesa, elas entendem que elas precisam combater esse agressor, esse inimigo, e baixam a guarda para combater os germes, os fungos, as bactérias. Então, faça um exercício comigo. Se você, por acaso, tem herpes, tem candidíase, tem queda de cabelo, tem psoríase, quando você está mais estressado, essas manifestações ocorrem com mais frequência. A gripe e a influenza, né, influenza A, influenza B, também se manifestam quando a gente está em períodos mais estressantes. E essa relação entre sistema imune e o que a gente faz com o nosso cérebro, ela tem uma explicação muito clara e tem uma arma muito poderosa e democrática, que é a meditação. Nesse áudio aqui que você vai ouvir agora, que gentilmente a Kelly Lemos, que é terapeuta, fisioterapeuta, e há mais de 20 anos pratica e estuda a meditação, ela mandou para você entender direitinho como as coisas funcionam. O funcionamento do nosso sistema imunológico, ele é bem complexo, né? E na verdade é uma combinação entre o sistema imune, o nosso sistema nervoso e o nosso sistema hormonal. Então, a conjunção aí desses três sistemas que são bem complexos é o que faz a gente ou ter muito cortisol e estar muito estressado, ou faz a gente ter calma para dormir, ou estar sempre em alerta e ter insônia. E a junção disso faz com que o nosso sistema de defesa esteja mais pronto para combater os agentes externos ou não. Então, o que os estudos mostram é que quando você tem uma prática continuada de mindfulness,
Ou seja, nas primeiras 2 semanas de prática, você já começa a ter uma mudança nessa conjunção aí do seu sistema hormonal, você começa a regular os hormônios, então você reduz a quantidade de cortisol, você começa a regular o seu sistema nervoso, você atua mais no parasimpático, que é uma parte do relaxamento, e não do alerta, que é o simpático, e essa conjunção protege o seu sistema imune, é como se ele fosse menos sobrecarregado, entende? É como se ele tivesse mais disponível para te defender. Então, a prática de mindfulness, ela muda muito a nossa resistência com as doenças, tanto o que pode invadir o nosso corpo, né, os antígenos que a gente fala, mas tem muitos estudos mostrando também como a prática ajuda pacientes com câncer e com várias outras patologias a ter menos dor, a dormir melhor, a ter um resultado melhor até de outros tratamentos, porque você está regulando essa tríade, né? Sistema nervoso, sistema hormonal e o sistema imunológico. Entendeu? Toda essa complexidade do sistema imune e essa relação tão íntima entre estresse e as suas células de defesa, ela pode ser gerenciada. E isso depende de uma escolha sua, não depende do meio que você está inserido. Você pode estar no ambiente mais estressante do mundo, mas se você consegue encontrar ferramentas para dentro de você as coisas estarem mais equilibradas, você consegue ter um gerenciamento melhor. Não importa se sua casa é cheia, se sua casa está bagunçada, não importa se tem muito barulho, se o vizinho continua fazendo obra, se tem live que você não gosta, que está tocando na sala, não importa. Você consegue se autogerenciar. Mas é verdade também que para isso você precisa de um guia, você precisa de alguém que apresente o mapa certo. E mais do que isso, alguém que pratique junto com você. E se você clicar aqui no link da descrição, tem um material incrível da Kelly, porque ela preparou uma meditação que pode ser aplicada para qualquer pessoa, de qualquer idade, condição de saúde. Basta que você tenha 5 minutos por dia, só 5 minutos por dia. E esqueça a posição de lótus, se você tem aquela imagem de meditação, né, de alguém que precisa estar num ambiente muito silencioso, sentado, com roupas largas, em tons pastéis. Não precisa de nada disso. A meditação que a Kelly criou é um programa possível, é um programa que qualquer pessoa pode fazer, até em movimento, até dormindo, até com barulho do vizinho. É só clicar aqui no link da descrição e quinta-feira eu volto com mais novidades para você. Tchau!